Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Julie Hanai, eu sou enfermeira pela Universidade de Pernambuco e atualmente estou no segundo ano de residência em enfermagem cirúrgica aqui no Hospital Getúlio Vargas. Oi, pessoal, meu nome é Caroline Valença, eu sou também enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco e residente do segundo ano, junto com Julie, aqui no Hospital Getúlio Vargas. Certo, e hoje, a convite da Educação Permanente do HR, a gente vai falar um pouco sobre as tendências de segurança do paciente na sala de recuperação pós-anestésico. Então, pessoal, vamos dar início aqui a essa aula, certo? E aí a gente vai falar um pouco da história da SR, né? Que historicamente ocorreram várias modificações na estrutura física, né? Nos recursos humanos, materiais e principalmente no que se diz respeito à enfermagem, se discutia muito sobre ao cuidado prestado pela enfermagem, né? Quais os cuidados eram necessários? E até a SRPA se tornar o que a gente conhece hoje, né? Esse espaço que a gente conhece hoje. E atualmente a pauta ela mudou, ela está baseada voltada para a segurança do paciente, dos profissionais no ambiente cirúrgico, né? Hoje a gente já entende que para a efetivação de um cuidado, né, para a realização de um cuidado seguro no período perioperatório, é necessário intensificar as medidas de segurança do paciente. A partir do momento que a gente volta o nosso olhar, nosso cuidado para a segurança, automaticamente a gente começa a caminhar junto a uma assistência de qualidade de forma segura. Mas afinal, qual é a finalidade da SRPA, né? É um setor, né, um ambiente destinado ao tratamento intensivo dos pacientes submetidos aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, desde o momento de sua saída da sala cirúrgica até o restabelecimento da consciência, atividade muscular, dos parâmetros respiratórios e circulatórios, assim como os sinais vitais. Então, veja, a finalidade da SRPA é o tratamento, é o restabelecimento, né, dos sinais, da consciência desse paciente que passou por um procedimento anestésico cirúrgico. Então, esse é um setor transitório. A ideia é que o paciente fique por determinado tempo até ele conseguir se recuperar, né, até o objetivo ser alcançado. Então, qual é o papel da enfermagem? Qual é a finalidade da enfermagem especializada durante a recuperação anestésica? É justamente garantir a reabilitação dos pacientes de forma segura e eficaz, detectando e atuando precocemente nas possíveis complicações a serem vivenciadas nos diferentes tipos de anestesias e cirurgias, promovendo um ambiente de cuidados e um cuidado seguro. Ou seja, a gente já sabe que as complicações, os eventos adversos, elas dependem muito do tipo de cirurgia, do porte dessa cirurgia, do tipo de anestesia. Então, ter esse conhecimento científico e técnico ajuda muito na prevenção de complicações e no cuidado da SRPA como um todo, né? Daí a gente tem algumas normativas, RDC, que foram criadas, né, no decorrer do tempo, justamente para nos ajudar a estabelecer um cuidado nacionalmente, né? Inclusive temos metas internacionais, né? Então vamos lá, a gente tem a RDC número 50 do Ministério da Saúde, que foi criada em 2002. E a gente também tem o manual da SOBEC de práticas recomendadas, né? A SR, ela é uma unidade agregada ao centro cirúrgico, né? Ela pertence à planta física do centro cirúrgico. Hoje em dia, existem já definidas várias dimensões, números de leitos, a distância entre o leito. Nessa RDC mesmo, número 50, a gente vai encontrar várias
exigências, né? Como, por exemplo, o vácuo, as saídas de oxigênio, voltagem de tomada. Já no manual da SOBEC, a gente vai ter recomendações do piso, teto, iluminação, porta, a temperatura que deve estar de 20 a 24 graus e umidade de 50 a 60%. Tudo isso está presente nesse manual da SOBEC, que foi criado em 2013, tá? E a SR também, ela deve contar com alguns materiais e equipamentos, né, de suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, carrinho de parada, máscara, catéter, enfim. Além de portar vários materiais que sejam necessários para um suporte intensivo, né, a gente tem que ter material para curativo, material para aquecer o paciente, enfim. E o enfermeiro, ele atuando como uma pessoa, um gestor do cuidado, né? Um gestor da equipe, inclusive gestor do próprio ambiente, né? A gente sabe que o enfermeiro é responsável pelos materiais, pelos equipamentos, enfim. O enfermeiro ele necessita prestar uma assistência de alta complexidade, né? De forma individualizada para o paciente e assegurando a prevenção de riscos, né? Então, para que a gente consiga exercer esse papel de forma adequada, a gente precisa ter conhecimento dos riscos que o paciente está envolvido. Por isso que, como eu falei anteriormente, quanto mais a gente souber sobre o tipo de cirurgia, sobre o porte da cirurgia, sobre o tipo de anestesia, mais a gente consegue se preparar e prevenir possíveis complicações, né? Outra coisa que ao decorrer do tempo aconteceu, né? Foi a implantação da equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem na SR um médico anestesista, um médico cirurgião, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, a equipe de limpeza, a equipe de manutenção também. Então, todos eles desempenham um papel importantíssimo no funcionamento de um SR, tá? Vou passar aqui o slide. Bom, e aí a gente tem em 2004, a Assembleia Mundial de Saúde, que provocou, né, que trouxe para debate a segurança do paciente. Então, a OMS foi e lançou, né, a Aliança Mundial de Segurança do Paciente. Né? E essa aliança ela tem o objetivo de promover a consciência política e profissional, né? Justamente trazendo a consciência, né? E normas, boas práticas, promover a segurança do paciente e a aliança, né? dos países, incentivando e buscando sempre o comprometimento dos profissionais em melhorar a qualidade da assistência, né? Então, isso foi em 2004, né? E aí, posteriormente, foi criado o desafio da cirurgia segura e salvam vidas aqui no Brasil. E também foi em 2013 instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? A partir desses momentos importantíssimos para a segurança do paciente, o olhar mudou, a discussão mudou, e o olhar principalmente para o ambiente cirúrgico, né? O ambiente cirúrgico ele precisou se adequar a essas novas normas, né? Fortalecer as práticas seguras, treinar os seus profissionais que já estavam atuando há muito tempo, né? E tudo isso para garantir que durante o período perioperatório o paciente pudesse ter acesso a um momento seguro, né? A gente sabe que o período perioperatório, principalmente as cirurgias de grande porte, elas comprometem muito o bem-estar do paciente e isso deixa a equipe já de certa forma inseguro, né? São procedimentos que colocam em risco a vida dos pacientes, né? Então, a partir desse momento, né, de 2013, 2004, quando foram instituídas essas alianças, os programas, daí sim as coisas começaram, não só o olhar, né, mas as coisas começaram a se transformar de forma mais ativa, né. Então, com o lançamento dos desafios, né, propostos pela OMS para atingir as metas, uma dessas metas era a cirurgia segura, né, que é a meta 4, certo? E aí a gente teve o primeiro desafio global de segurança do paciente, que foi lançado em 2005 ou 2006, né?
E esse desafio se preocupou com algumas infecções relacionadas ao serviço de saúde, higiene das mãos, procedimentos clínicos, e aí cirurgia, até mesmo a questão dos hemoderivados, o sangue, medicação, e aí a cirurgia segura entrou nesse processo, né? E a gente sabe que toda novidade, toda implementação, ela enfrenta obstáculos. E não seria diferente aqui em relação à cirurgia segura e à segurança do paciente em si. Né? A gente enfrentou os obstáculos como falta de organização no fluxo de trabalho, inexistência de procedimentos padrões ou protocolos assistenciais, práticas realizadas de forma empírica, sem estar baseadas em evidências, número insuficiente de profissionais, estruturas inadequadas, carência de atuação multiprofissional e falta de atenção ao cuidado voltado à segurança. Como eu disse, esse discurso ele vem mudando ao decorrer dos anos, ao passar dos anos, mas só em 2004 a gente já ter começado essa discussão, já ter encaminhado, já algumas coisas, na verdade, já se transformaram, né? Hoje em dia, o que a gente conhece como SR é outra coisa, né? Totalmente diferente. Então, deixa eu passar aqui. Isso aqui é um fluxo, né? Para a gente, de forma temporal, entender o que foi que aconteceu no mundo e no Brasil. Então, primeiro a gente teve a Aliança Mundial de Segurança do Paciente em 2004. Depois a gente teve a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente em 2008, a criação. Em 2019, a gente teve o Programa de Cirurgia Segura lançado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí, em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, certo? Foi em 2009, né? O Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí, em 2013, teve a SOBEC, né, com o Manual de Práticas Recomendadas, importantíssimo, que até hoje é base para muita decisão, né? E, por último, a gente teve a Orientação de Segurança do Paciente pela Anvisa em 2014. Então, essa aula foi toda baseada nesses programas, nesses manuais, enfim. Deixa eu passar aqui. Bom, e aí a gente tem o Programa de Segurança do Paciente, né, que foi em 2013, pela portaria do Ministério da Saúde, 529. E aí eles definiram como estratégia a elaboração a implementação e elaboração de alguns protocolos com os seguintes temas, que a gente já conhece, inclusive, né? A higiene das mãos, cirurgia segura, prescrição segura, administração de medicamentos, identificação do paciente, comunicação, prevenção de quedas, de lesões por pressões, as transferências do paciente de forma segura e uso seguro de equipamentos e materiais. Daí a gente tem esse cartaz aqui do lado, né, com as 6 metas, né, e veja que a 4ª meta é assegurar a cirurgia em local de intervenção e procedimento e pacientes corretos. Né, a meta 4, que é a meta que como o ASRPA é um setor incluso no ambiente cirúrgico, a meta 4, ela entra, né, na SR como um processo, uma continuidade do cuidado. Né? Pronto. Daí a gente tem o Programa de Cirurgia Segura, né, que foi criado em 2009 pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí a gente tem um fluxo que, se seguido de forma correta, vai garantir totalmente para a equipe, vai dar segurança para a equipe atuar de forma segura e vai trazer, consequentemente uma segurança maior para o paciente, né? Então, a gente tem consulta médica, consulta pré-anestésica, agendamento cirúrgico, pré-internação, a elaboração do mapa cirúrgico, né? E outra coisa importante, seguir esse mapa cirúrgico, seguir os horários do mapa, né? Isso geralmente se aplica para as cirurgias eletivas, né? Unidade pré-operatória, ver a questão das medicações. Aí a gente tem já no bloco cirúrgico mesmo, a gente tem o checklist no centro cirúrgico, o checklist de cirurgia segura, que a gente vai falar mais sobre ele lá na frente.
né? Que aí acontece nos 3 momentos principais da cirurgia, que é antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de sair da sala cirúrgica, né? E aí a gente tem um acompanhamento no pós-operatório, né? Após sair da sala cirúrgica e até a alta hospitalar, que aí é todo o processo de perioperatório que o paciente está envolvido, está assegurado, né? Está com assistência toda amarrada e toda bem conduzida, né? E esse programa, ele tem o objetivo de melhorar a segurança cirúrgica e reduzir o número de mortes e complicações cirúrgicas, né? Veja que o paciente, a segurança do paciente não é baseada apenas em protocolos, de checklists, não é burocracia, né? Para garantir a segurança do meu paciente, eu preciso de um ambiente seguro, eu preciso de materiais e equipamentos funcionantes, na validade, eu preciso de uma equipe anestésica preparada, eu preciso de cirurgiões que realizem os procedimentos, né, as intervenções, respaldados pelo conhecimento prático e científico, né, com comportamentos, com hábitos, atitudes seguras na execução de cada procedimento, né? A gente sabe, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui do Getúlio, a gente tem um programa de residência em cirurgia muito bom, assim, profissionais maravilhosos, e que eles estão começando e que precisam da avaliação constante dos staffs, dos outros médicos. Então, isso garante também a segurança do paciente, certo? Então, deixa eu passar aqui. Dentro das principais estratégias, né, para implementação, esse aqui é o checklist de cirurgia segura, que ele é um modelo, né, ele pode ser adaptado para cada instituição. Mas veja que a gente tem um checklist. O intuito do checklist é justamente facilitar o preenchimento, né, para que não se torne algo cansativo ou que tome muito tempo do profissional que está preenchendo, certo? Qualquer pessoa pode preencher o checklist que esteja inserida na equipe cirúrgica, pode preencher o checklist, né? E o checklist ele vai garantir a segurança do paciente antes da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala de cirurgia, né? O checklist, ele é para facilitar, né, a comunicação entre as equipes, porque uma das coisas mais importantes quando o paciente sai da sala de cirurgia é que ele seja passado sejam passadas as informações de forma correta para a equipe que vai receber ele na SRPA, né? Então, informações importantes como perca sanguínea, intercorrências na sala cirúrgica, o tipo de cirurgia, se a cirurgia proposta foi a cirurgia realizada, isso é importante de saber, né? Então, essa comunicação é essencial de enfermeiro do centro cirúrgico para enfermeiro do centro da SRPA, de anestesista do centro cirúrgico para o anestesista da SRPA. Então, a passagem a passagem do paciente, do caso, de um profissional para o outro, é definidor para uma assistência adequada, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre os núcleos de segurança do paciente. Nem todos os hospitais já têm um núcleo de segurança implementado, mas a maioria sim. Então, é uma das estratégias do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? E a criação dos núcleos, né, nas unidades torna obrigatória a notificação de eventos adversos para a Anvisa, né? E também torna obrigatória a implementação dos 6 protocolos que a gente já conversou, né? Higiene das mãos, cirurgia segura, prevenção de lesão por pressão, identificação do paciente, prevenção de quedas e prescrição e uso de administração de medicamentos de forma adequada, né? Então, além de tornar obrigatório, né, essa notificação e a implementação desses protocolos, os dados das notificações, eles vão gerar informações importantes para a Anvisa, para principalmente identificar os padrões e as tendências sobre a segurança do paciente nessa instituição. Então, a gente vai priorizar onde está a falha, certo? A falha na identificação do paciente, vamos fazer um projeto de intervenção quanto a isso? O que é que a gente precisa fazer nesse hospital para diminuir a incidência de notificações relacionadas à identificação do paciente, né?
Então, os núcleos eles estão aí para notificar, monitorar, planejar e implementar, gerenciar o risco, né, que está nesse paciente, né? Vale ressaltar ainda que a preocupação com a segurança sempre esteve presente na enfermagem, né? Desde Florence, lá atrás, ela já dizia que o hospital tinha o dever de não causar dano ao paciente, né? E a enfermagem precisa rever, considerar, ressignificar o seu olhar a partir de um cuidado qualificado, né? Com ações diferenciadas. Nós somos a base, a segurança do paciente está nas nossas mãos, né? Então, a gente tem essa intenção de evitar danos, né, ao paciente, e isso traz para a gente uma discussão de repensar todos os dias na sua prática profissional, se de fato a sua prática está adequada. Outra coisa muito importante, né? Nas escalas de plantões, fica difícil dar uma continuidade particular sua para o profissional. Mas se a gente tem protocolos, a gente tem POP, a gente tem uma organização, uma gestão adequada que nos dê possibilidade de prestar uma assistência adequada em todos os plantões. Ou seja, são pessoas diferentes exercendo a mesma função e dando uma assistência com a mesma qualidade. Ou seja, quando a gente tem uma rotina, a gente tem um protocolo para tal procedimento, para determinado procedimento, todo mundo vai estar realizando o mesmo serviço em plantões diferentes, mas com a mesma qualidade. E é isso que a segurança do paciente traz, né? Qualidade continuada. Não adianta um plantão ser muito adepto à segurança do paciente e no próximo plantão não ser tão adepto assim, né? É isso. E aí, gente, dando continuidade, né, a questão do que Julie vem falando, desde o contexto histórico que rege aí a questão da segurança do paciente, a gente não pode falar de segurança do paciente sem falar da assistência em saúde. A assistência em saúde prestada na SRPA é um papel determinante no cuidado e na qualidade desse cuidado. Então, só para a gente relembrar um pouco da questão da SRPA, ela vem ser uma unidade destinada a paciente em pós-operatório imediato. E ela tem como objetivo e vantagem a prevenção e detecção precoce das complicações pós-anestésicas e cirúrgicas e requer uma assistência especializada e qualificada. E aí a gente traz a importância de uma assistência sistematizada dentro da SRPA, que busca aí preservar a segurança do paciente em todas as fases do perioperatório, ou seja, desde o pré-operatório, o transoperatório e o pós. E aí tudo isso a fim de ajudar aquele paciente e a sua família no tratamento cirúrgico proposto, também de prever, prover e controlar os recursos humanos e materiais que vão ser utilizados aí dentro da SRPA, diminuir os riscos e eventos adversos que são provenientes e inerentes ao centro cirúrgico e à SRPA, né, que a gente não tem como desassociar um ao outro, então os riscos inerentes a esses setores, e também os riscos decorrentes da utilização dos materiais e dos procedimentos que ocorrem dentro do centro cirúrgico da SRPA. Então, a qualidade da assistência perioperatória vai interferir diretamente no resultado do procedimento realizado e também do prognóstico daquele paciente. Então, essa assistência em enfermagem, assistência em saúde é determinante nesse período. E aí, a gente trouxe para vocês a sistematização da assistência, né? Porque a gente fala sobre a importância de uma assistência sistematizada para garantir essa qualidade, né? Essa continuidade do cuidado. E aí, a assistência sistemática em enfermagem tem 5 fases, que são essas: a visita pré-operatória de enfermagem, trazendo aí um planejamento para assistência, uma implementação dessa assistência, depois, posteriormente, uma avaliação e uma reformulação da assistência, observando aí os resultados obtidos e buscando soluções de situações não desejadas ou eventos adversos. Isso serve para a gente, a SAEP, como uma ferramenta que busca prevenir falhas e possíveis danos ao paciente nesse período pré-operatório. E como o Júlio falou anteriormente, vai garantir aí uma continuidade do nosso cuidado, porque para a gente garantir um cuidado eficaz, a gente tem que garantir que ele vai ser contínuo, ou seja, que aquele paciente que vai vir de forma subsequente a você, ele vai dar continuidade aos cuidados que você iniciou. E aí a gente fala muito durante
as nossas falas em relação à assistência da prevenção dos eventos adversos. Os eventos adversos, eles são uma dificuldade, um desafio que se encontra na assistência segura ao paciente, no centro cirúrgico, na sala de recuperação pós-anestésica, porque aí estudos trazem para a gente que as práticas dos profissionais têm sido marcadas por elevadas taxas de eventos adversos em procedimentos cirúrgicos, como também na administração de medicamentos, nas infecções adquiridas em hospitais, nas lesões provocadas em pacientes, nas falhas do sistema, no atendimento hospitalar, que trazem danos e mortes àquele paciente. E aí a prática inadequada, insegura e negligente vai afetar de 3 a 16% dos pacientes hospitalizados em países desenvolvidos. Então a gente observa que aí a questão de medidas simples e seguras que precisam ser adotadas e divulgadas dentro das instituições de saúde, elas vão prevenir esses eventos adversos. Porque a gente sabe que os eventos adversos são eventos que podem ser prevenidos e que a gente, durante a nossa assistência, precisa estar atento para que isso seja evitado, porque a gente sabe que os danos trazidos aos pacientes são danos muitas vezes permanentes e que podem trazer consequências severas, tanto na sua saúde como no prognóstico, por exemplo, daquele paciente no seu pós-operatório. E aí, tudo isso que a gente viu, né? Tudo isso é para buscar, na verdade, uma assistência qualificada na SRPA. Porque a gente sabe que a assistência qualificada na SRPA é um fator determinante, como a gente vem frisando. E aí a gente precisa saber que para se conseguir uma assistência qualificada, a gente precisa de profissionais que saibam do seu papel, saibam das suas funções e que possam garantir essa assistência de qualidade. E aí a gente considera que a atuação da equipe busca um cuidado rápido, individualizado para nossos pacientes, humano e holístico. E esse necessita também de um embasamento teórico. Então, a gente sabe que o cuidado ele precisa ser baseado em evidências científicas. Enquanto profissional, a gente precisa estar sempre se atualizando, a gente precisa estar sempre se capacitando, como esse momento que a gente está tendo agora. É um momento de aprendizado e que a gente precisa praticar isso de forma contínua, porque o cuidado de enfermagem, o cuidado em saúde, ele tem que ter um embasamento teórico. E a partir desse embasamento, a gente pode sistematizar a nossa assistência, organizar e torná-la cada vez mais segura. E tudo isso vai beneficiar a segurança do nosso paciente, vai otimizar aí os recursos humanos, os recursos materiais e fazer com que esses recursos humanos eles sejam capacitados e sejam eficientes na sua prática, na sua assistência. Isso vai garantir também que nós, enquanto profissionais, possamos realizar procedimentos e intervenções que sejam respaldados cientificamente, ou seja, que nós possamos fazer nossa assistência de forma eficaz e que seja basicamente, pelo menos baseado teoricamente falando. E aí, para avaliar essa questão da segurança do paciente, para avaliar a qualidade da nossa assistência, as instituições de saúde, elas adotam indicadores. Esses indicadores eles são recursos que as instituições de saúde elas podem adotar, elas adotam, na verdade, para que se garanta a qualidade e a eficiência daquela assistência. E aí, isso é uma estratégia, né, da gestão, uma estratégia que é eficiente da gestão para o levantamento de dados. E aí, esse levantamento de dados ele vai ser importante para auxiliar nas melhorias que refletem, consequentemente, na segurança do nosso paciente. E como exemplo, né, de indicador, a gente trouxe aí para vocês os indicadores de qualidade. Esses indicadores, eles podem ser definidos como um conjunto, uma ferramenta, na verdade, quantitativa de resultados que trazem situações, ocorrências, constituindo como uma importante ferramenta gerencial. E os indicadores de qualidade, a qualidade, na verdade, ela pode ser definida como um conjunto de atributos que inclui o nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, mínimo de riscos para os nossos pacientes e um alto grau de satisfação por parte dos usuários. Então, essa ferramenta dos indicadores, trazendo aí como exemplo os indicadores de qualidade, são utilizados para a gente avaliar como é que está a qualidade da nossa assistência. Serve como um parâmetro para a instituição avaliar como vai a qualidade da assistência em saúde. E aí esses indicadores têm por objetivo exatamente mensurar e melhorar a administração dos cuidados prestados aos nossos pacientes, do ambiente também e das atividades de coordenação e supervisão.
E aí, essa ferramenta, né, ela serve como um elemento fundamental para a tomada de decisão, porque ela vai nos trazer exatamente esse levantamento de dados, esse acesso à informação e vai nos possibilitar uma padronização de protocolos. Porque para a gente realizar protocolos, a gente precisa avaliar quais são as demandas das instituições, dos setores, e assim padronizar o cuidado, né, para protocolos assistenciais que possam ser feitos de forma contínua. E aí, o bom funcionamento da sala de recuperação, ela vai estar diretamente relacionada à qualidade dos seus processos e também dos serviços que o apoiam. Então, os protocolos assistenciais, eles não estão só voltados para a sala de recuperação. Os serviços que estão envolvidos também na assistência cirúrgica, eles precisam ter os seus protocolos próprios para que tudo aconteça de forma eficaz. E aí, para a gente adquirir uma qualidade na sala de recuperação, é possível, na verdade, necessita uma combinação adequada entre instalações físicas eficazes, tecnologias e equipamentos sempre operados por uma mão de obra habilitada, competente e treinada. Que aí vem mais uma vez a importância da questão dos profissionais estarem sempre capacitados para realizar os seus procedimentos e a sua assistência. E aí o conhecimento desses indicadores e do funcionamento do setor, da instituição em si, são importantes, né, para a questão desse conhecimento da poder facilitar a criação de protocolos, a elaboração e a sua avaliação, o seu monitoramento. E aí a gente traz como papel do profissional de saúde a questão do monitoramento, da elaboração e da aplicação desses protocolos. Então, eles servem aí como facilitadores e multiplicadores desse cuidado e também dessa avaliação desses indicadores. E aí, a partir disso, né, dos protocolos, dos indicadores, a gente pode citar também, por exemplo, a criação dos protocolos assistenciais. E esses protocolos assistenciais, eles vêm para unir uma enfermagem, uma assistência baseada em evidências científicas e também uma rápida tomada de decisão, que vai resultar para a gente numa segurança maior do nosso paciente e também da equipe profissional. Então, eles são orientados por diretrizes de natureza técnica, organizacional e política, e têm como fundamentação estudos validados pelos pressupostos da evidência científica, ou seja, os protocolos assistenciais, além de observar as necessidades, as demandas, quais são as carências da instituição, também precisa ser baseado em evidências científicas, para que se haja um respaldo na hora de praticá-los. E aí a sua elaboração também é de responsabilidade do enfermeiro, porque além dele estar lá no setor, ele está inserido, ele também vai ser responsável por avaliar como é que está sendo a implementação desses protocolos, como é que está sendo a adesão por parte dos profissionais e a sua continuidade. Então, o enfermeiro ele tem papel aí de, inicialmente, identificar os problemas encontrados no atendimento ao paciente e planejar os cuidados de enfermagem, determinando assim estratégias que alcancem os objetivos e que auxiliam também na gestão dos serviços. Então, além de trazer uma melhoria para a nossa assistência, também vai possibilitar uma melhoria na gestão, que vai trazer para a instituição uma grande vantagem, né? E tudo isso aí no enfermeiro, para o enfermeiro, em relação aos protocolos assistenciais, quando o enfermeiro participa ativamente da sua criação, da sua avaliação, ele vai estar embasando a sua técnica assistencial, né? Vai estar valorizando a nossa profissão, adquirindo mais autonomia enquanto profissional, vai ter um poder de decisão, de tomada de decisão melhor, e aí vai também trazer novos conhecimentos para ele enquanto profissional, para a sua equipe, e melhorar também a questão de gestão, né, daquela instituição. E aí, trazendo um pouco mais sobre o papel do enfermeiro enquanto multiplicador da segurança do paciente, a gente pode trazer algumas atribuições desse enfermeiro para melhorar a segurança do paciente na sala de recuperação, que abrange um pouco de tudo que a gente vem falando. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, o gerenciamento da assistência de enfermagem de forma qualificada e sistematizada, que vai desde a admissão daquele paciente, que como foi falado anteriormente, é importante para esse paciente que quando ele chega na sala de recuperação, se exista uma comunicação eficaz da equipe do centro cirúrgico para a sala de recuperação pós-anestésica, para que, por exemplo, quando o paciente chega lá, possa se conseguir recursos humanos necessários, recursos materiais para dar uma assistência qualificada àquele paciente. Então, por isso é importante o enfermeiro do centro cirúrgico passe o caso para o enfermeiro da sala de recuperação, para que ele possa possibilitar conseguir todas as necessidades daquele paciente, conseguir todo o material disponível, deixar todo o material disponível para ele.
E aí, além da admissão, no monitoramento daquele paciente enquanto ele estiver na sala de recuperação, atentando para as complicações, para evitar eventos adversos, e também na alta daquele paciente que a gente sabe que é muito importante para que ele tenha um bom prognóstico após aquele procedimento que ele veio a passar, né? Procedimento cirúrgico. E sempre lembrar da assistência de enfermagem, que é uma coisa muito importante para a gente, é a registrar e documentar tudo que foi feito. Então, a gente sabe que é importante que, além da gente prestar uma assistência qualificada, a gente sempre registrar aquilo que nós fizermos para estar sempre respaldados e garantir que a nossa profissão seja sempre reconhecida e respeitada pelos nossos cuidados. E aí, a partir disso, de tudo isso, a gente vai garantir uma segurança do nosso paciente melhor, a partir, por exemplo, da sistematização da assistência de enfermagem no perioperatório, que é uma ferramenta de assistência de enfermagem que vai melhorar aí a nossa segurança, e também das diretrizes, que nós sempre precisamos estar com conhecimento sobre essas diretrizes mais atualizadas e os protocolos assistenciais que nós falamos, para que nós possamos realizar uma assistência baseada em evidências científicas. Também aí sempre buscar capacitação e atualização profissional, né? Como eu falei, é um momento que a gente está buscando, por exemplo, agora, é um momento que a gente está sempre se capacitando e buscando novos conhecimentos para melhorar cada vez mais a nossa assistência em saúde e para com o nosso paciente, também com a nossa equipe. Então, a capacitação e atualização profissional de todos os membros da equipe é imprescindível na assistência. Buscar também a ética profissional, né? A gente sabe que a ética profissional, ela vem aí para respeitar a vida, os direitos humanos e em todas as suas dimensões. Então, na SRPA não seria diferente. Tem que existir a ética profissional para que a gente possa trazer aí uma assistência humanizada e um cuidado integral para o nosso paciente. E aí, o enfermeiro, enquanto membro da equipe multidisciplinar, a gente traz também o papel da própria equipe multidisciplinar, que é muito importante a participação dos demais profissionais para que esse cuidado ele seja integral. Então, a gente sabe que a equipe multiprofissional ela precisa prestar uma assistência qualificada e segura dentro da SRPA, trazendo todas as necessidades daquele paciente enquanto paciente no pós-cirúrgico, no perioperatório. Então, a equipe multidisciplinar ela precisa estar agindo em conjunto, melhorando também a comunicação entre essa equipe, a interação, a organização, porque tudo isso vai refletir na nossa assistência. Então, quando a equipe ela não está agindo em conjunto, a assistência ela fica deficiente. É preciso que a equipe esteja unida e prestando cuidados de forma contínua e também atentando para as necessidades daquele paciente, né, para que ele possa ser atendido de forma integral. Porque a gente sabe que cada paciente deve ser atendido de forma individualizada, atentando para os cuidados de forma individual para esse paciente, para o procedimento que ele passou, para as suas necessidades de forma de acordo com aquilo que ele vem passando de cirúrgico. E aí, também baseado em evidências científicas, né? Porque a gente sabe que para a gente prestar assistência, a gente precisa sempre saber aquilo que a gente está fazendo para prestar o cuidado de forma correta, como a gente vem frisando. E aí, a Solbec nos traz que os 5 passos para assistência de enfermagem na forma geral, assistência segura dentro da recuperação pós-anestésica, a gente tem 5 passos, que é resumindo basicamente tudo que a gente vem falando. Então, a Solbec trouxe para a gente esse esquemazinho que facilita a gente perceber quais são esses passos para se alcançar uma assistência de enfermagem, uma assistência multiprofissional dentro de uma recuperação pós-anestésica segura. E são eles: o transporte seguro, como a gente vem falando, a admissão segura naquele paciente da SRPA, a manutenção da integridade e segurança durante toda a permanência dele na sala de recuperação pós-anestésica, o registro, né, a documentação de todas as suas ações que foram feitas durante o período de permanência dele lá, e uma alta segura da SRPA, levando em consideração o setor que ele vai, se ele vai para casa. Então, sempre atentar para as necessidades daquele paciente também após a alta, as orientações, passar o caso para o setor que aquele paciente vai, para que de forma contínua a gente consiga permanecer com esse cuidado. E aí, a gente tem, só para a gente relembrar, que a sala de recuperação pós-anestésica, o centro cirúrgico, são locais de cuidados intensivos, que muitas vezes, pela questão
desse cuidado ser prestado, ser o cuidado mais minucioso, né, um cuidado mais invasivo, precisa de estratégias de cuidados que sejam responsáveis por melhorar a assistência segura de qualidade enquanto aquele paciente tiver nesses setores. E aí, como papel importante, né, trazemos a equipe multiprofissional e o enfermeiro inserido nessa equipe para que esse cuidado seja sempre eficaz. Então, aí é só de forma resumida tudo aquilo que a gente quis trazer para vocês durante a nossa apresentação, só para a gente relembrar da importância, né, da equipe multiprofissional, do conhecimento da equipe e a gente, enquanto enfermeiros, de estar sempre capacitados para prestar esse cuidado ao paciente, garantindo uma segurança dele enquanto ele permanecer na sala de recuperação. E aí, por fim, são as nossas referências que nós utilizamos para construir esse trabalho. E assim, gostaríamos de agradecer ao convite do Hospital da Restauração da Educação Permanente para participar desse momento junto com vocês, de trazer um pouco desse assunto que é de tão importância para a gente enquanto profissionais e ser um pouco de multiplicadores desse conhecimento e dessa troca, né? Garantir essa troca, porque esse é um momento muito importante para que a gente possa estar sempre se capacitando. E aí vocês podem ver o nosso contato para que vocês possam trazer sugestões, perguntas e assim a gente continuar sempre buscando cada vez mais melhoria na nossa assistência. Então eu queria agradecer a todos e é isso. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente realmente agradece o convite. Espero que a gente tenha alcançado o objetivo, né, de trazer o conhecimento para vocês. E até a próxima.